Vamos começar então. A aula passada a gente demorou um pouquinho mais, mas a intenção era ser essa aula que eu vou dar hoje junto com a aula passada, mas não tem importância, porque aí eu peguei e dividi aqui mesmo. Como a aula passada foi a aula 4, era uma aula só, aí eu peguei e dividi. Agora é essa aula 5, então já está dividido aqui já. Então quando for entregar a impressão, vou entregar a aula 4 e a aula 5. E até é bom que separou, porque a aula 4 tô falando mais de família espiritual no sentido de família biológica, né? De marido e mulher, filhos. Então tô falando, você viu que semana passada eu abordei mais esse sentido assim. Falei um pouco de família espiritual entre nós, mas eu abordei mais o sentido biológico. E essa daqui eu vou abordar mais no sentido mais amplo, né, de família espiritual. Então foi bom dividir, acho que é providência até dividir um pouco a aula para diferenciar. Bem dizer, a única indiferença é que não é sangue, né? Biológica é a família de sangue ali, você se casou, como falava a família católica, né? A pessoa deveria casar sabendo o que é o casamento, sabendo a responsabilidade que ela tem de criar, educar o filho para o céu, né? Então, quando a gente pensa assim, uma pessoa católica se casou, batizada, batizada, o ideal católico ia ser que a intenção dos dois é a mesma, né? Levar os filhos para o céu e eles mesmos ser uma seta um para o outro. Então, naturalmente, eles tendo essa consciência que eles estão se casando, batizados, se casando, católico, naturalmente a educação um dos filhos deles ia ser uma educação com aquele fim que a gente já está falando há um tempo. O fim de chegar a uma vida santa lá, uma vida que a pessoa contempla, a contemplação infusa, né? Chegar à quinta morada. Então eu usei vários termos que significa no fim de tudo as mesmas coisas. Quando a pessoa está numa quarta morada, numa quinta ela já é santa. Numa quarta, numa quinta a pessoa provável já vai ter uma contemplação infusa. Numa quarta, numa quinta a pessoa já é um objetivo final que a gente busca. Então a saúde católica ela estaria aí, se tivesse um esposo católico saudável, uma esposa católica saudável, você não se preocuparia, eles estão se casando para isso, entendeu? Mas a gente bem sabe que hoje na nossa igreja, por muitos motivos, as pessoas estão se casando sem ter essa consciência, né? Sem ter o estudo suficiente intelectual e espiritual. Por isso que também eu falava que a educação, ela atinge, o fim dela é a excelência das virtudes e a excelência do seu intelecto. Então não é só uma coisa nem outra. É claro que tem uma que é mais importante, que é as virtudes, que é você crescer na vida espiritual. Essa é a mais importante de longe, lógico, mas você não pode negligenciar a excelência do intelecto, porque senão a primeira parte, lembra que eu dei a primeira parte da aula lá sobre educação, estava falando mais sobre a parte do intelecto, né? Os gregos, os filósofos gregos, Trigo, Quadrigo, enfim. Então eu falei porque tinha intenção, a gente tem que trabalhar o intelecto. Eu falava com a minha esposa hoje que muitos católicos, às vezes, por falta de a expansão do intelecto, ou seja, ler literatura, ter uma frequência de leituras, ou de filosofia, ou de livro espiritual, ou literatura mesmo, Machado de Assis, um Lima Barreto, né, um Tolstói, sei lá, alguma literatura. A pessoa ela acaba com um campo de visão muito pequenininho, né? Então acontece problemas pequenos na vida dela e ela aumenta o problema de uma tal forma que ela não sabe lidar depois, mas são problemas muito, muito pequenininhos, são problemas diários, né? Igual eu falei a você semana passada, a falta de dinheiro, a doença, ou seu filho doente, ou você doente, ou você perdeu o emprego, ou você
não tem dinheiro para pagar as contas. Não, sem dói. No campo que a gente está buscando, num grau, num nível que a gente está buscando, a meta, vamos dizer assim, que a gente está buscando, que é a gente chegar à contemplação infusa, isso não é nada. Isso é uma preocupação que a gente entrega a providência de Deus, faz a nossa parte. Mas tem muita pessoa que está se abalando demais, né? Igual eu falava, são Martas. Martas, quando eu estou dizendo, é aquela Marta lá, né? Marta, Marta. A gente se inquieta por muita coisa e coisas que às vezes ou não tem muita importância ou tem uma importância secundária, que são essas coisas que eu acabei de falar. Ô irmão, mas a perca de um filho é uma importância secundária, a perca de uma pessoa é uma importância secundária diante daquilo que a gente está buscando Não que você não vai sofrer e chorar por causa daquilo, é lógico que você vai, você é humana, a sua parte humana ela tem que estar ativa. Mas diante da vida eterna, diante desse propósito maior de você, eu já falei, sentir essa gota que é a vida do céu, você vai passar no sofrimento vamos dizer assim, com paciência e perseverança, que é Hippomoné que eu falava semana passada, né? Hippomoné é isso, você tá sofrendo um montão de coisa que aconteceu e ao mesmo tempo perdeu um filho, tá com doença, perdeu o emprego, tá sem dinheiro, tá aí. Irmão, você tem Hippomoné, você passa capaz de Deus, porque quando você passa da terceira para a quarta, é como se fosse aquela chave, uma chave que virou no seu cérebro e na alma, né? Se abriu a luz se abriu. Falei, cara, tava buscando esse tempo inteiro, encontrei. É isso. Busquei, fui em vários encontros, fui em grupo, fui na missa. Eu buscando aqui encontrei, virou a chave, você passou da terceira para a quarta. Então essa luz que se abre e você encontra essa coisa, esse tesouro que fala até na parábola, né? Anotei até a parábola em Mateus, eu acho que no capítulo 13. Lembra que o homem lá, ele achou um tesouro e para adquirir o tesouro ele vende tudo e fica com aquele tesouro lá. É quando você passou da terceira para a quarta. É a parábola, se você for traduzir nas moradas, é quando você passou da terceira para a quarta. Você encontrou o tesouro que você estava tão caçando, porque o cristão católico normal e mediano, ele tá vivendo e até o momento ele não encontrou nada, falando, caramba, cara, tô vivendo aqui essa vida católica aqui e não dá em nada, e parece que não cresce, parece que não vai, parece que um monte de... É um catolicismo, vamos dizer assim, que é mediano, que às vezes chega até a pensar, chega até a um grau que você está lutando há tanto tempo, há 10 anos, há 15 anos, você fala, mas será que vale a pena mesmo? Né? Eu acho que é radical isso daí demais, não precisa isso tudo, né? Ser santo, buscar uma família santa, buscar a família espiritual. Vamos viver igual todo mundo vive, não tem importância nenhuma, a gente vai na missa de domingo, se confessa, comunga de domingo, a gente ensina uma coisa ou outra para os nossos filhos e vive a moral e tá ótimo, não precisa buscar esse a mais aí que tá dizendo aí da quinta morada, acessando, não, porque se a gente fizer isso daí, viver em estado de graça, a gente já vai ser salvo. Sim, você vai ser salvo, né? Você está em estado de graça, mas você não vai ser perfeito. Deus, ele pede a perfeição. Então a gente que tá, vocês lembram os graus que eu falava semana passada, né? Os 6, né? Então se você tá no terceiro grau e no quarto, normalmente você vai cair num pensamento assim, como eu falei, eu acho que eu tô no quarto, né, ainda assim, que a minha vida espiritual, muitas das vezes estou rezando ali e vejo que me perco muito em pensamentos ainda, sou Marta, pensando, nossa, preocupação disso e daquilo, então ainda não engatilhei a devoção, ela tem que vir em um momento ou em outro, tem momentos ou em outro que vem uma devoção, que realmente dá aquela coisa de você ficar ali, mas a maioria não, a maioria você se perde em pensamentos. Mas estou dizendo isso porque quem está na terceira e na quarta, ele vai cair nisso daí. Nossa, mas será? E tanto que lutou já e não chega em lugar nenhum, igual Santa Teresa, né? Não chega em lugar nenhum, fala, cara, mas será? Não precisa. Vamos viver uma vida católica normal, que todo mundo está vivendo, vai numa missa tridentina até,
assiste o curso do Padre Paulo até, faz um montão, mas tá ótimo aqui, né? Vamos se vestir do mesmo jeito, vamos em festa do mesmo jeito, vamos ouvir música do mundo do mesmo jeito, não influencia em nada, a gente não vai pecar, e para nisso, né? Você ia dizer alguma coisa? Você tomou uma de água. Então, esse é o risco, porque daí você vai viver por longos anos nesse entrave. E aí que a gente entra naquilo que Santa Teresa viveu, né? Ela, por 20 anos, ela demorou para ela passar da terceira para a quarta, 20 anos, né? E mais 20 anos para ela chegar até a sétima morada. Então, 40 anos ela deu... então, veja, no tempo dela, que era um tempo que era bem melhor do que o nosso, vamos dizer, o povo tinha uma corrupção, é lógico que tinha, que ser humano sempre se corrompe de uma forma ou de outra, mas a corrupção é muito menor do que nos dias de hoje. Se ela vivesse nos tempos de hoje, o estado moral da sociedade não se iguala ao estado moral daquele tempo, século XV, se eu não estou enganado, não se iguala. Então... Se para ela, eu tô querendo dizer isso porque se para ela, se no século XV, para ela já foi difícil ela buscar ser santa, buscar passar da terceira para a quarta e depois chegar numa sétima, imagine para nós, irmão, se a gente não criar, se a gente não criar essa família espiritual, esse ambiente propício que eu tô falando a vocês da aula passada, vocês lembram esse linguajar que eu tô falando, né? Ou não? A gente tem que criar um ambiente propício para que a santidade ela aconteça. O mundo à volta ele está explodindo, tá um caos à volta, a sua vida às vezes ela tá um caos e você se perde no caminho, e às vezes é difícil encontrar pessoas que estão interessadas em aprender de vida espiritual. E não só isso daí, né? Tem essa parte que tem poucas pessoas hoje a fim de realmente aprender vida espiritual e pôr em prática a vida espiritual. Tem muita pessoa interessada em aprender de doutrina. Quero saber de doutrina para debater na internet, para saber mais que o um e o outro. Mas vida espiritual, o trabalho mais árduo que tem, até mesmo mais árduo do que os trabalhos quebra-sais, que fala na alma de todo apostolado, né? O trabalho que é abraçar é o trabalho mais leve, digamos assim, né? É braçal no seu corpo. Depois vem o trabalho intelectual, que é o trabalho que exige um pouquinho mais. Exige o quê? Porque você tem que ter uma atenção maior, você tem que ter uma concentração maior. O trabalho mais árduo do que esse é o trabalho espiritual. Então, muitas pessoas não querem entrar nesse processo, esse trabalho espiritual. Então, isso que a gente está fazendo entre nós aqui, seja em 4 pessoas, em 6 pessoas ou em 8, são poucas pessoas que topariam viver isso daqui. E de um sábado, como a gente sempre viu, né? Ia um encontro, o pessoal falava assim: você poderia estar fazendo um montão de coisa, mas eu tô aqui hoje, né? E tal. Mas é mais ou menos isso, né? A gente tá aqui, cada um tem os afazeres. Eu sei que vocês têm as coisas na sua casa, eu tenho um montão de coisas para fazer, assim como vocês têm. A minha irmã tem, o Paulinho, o Pinho, a Aline tem, a Débora e o Hélio tem, a Natália e o Guilherme tem, né? Tanto que eles não veem mais, né? Mas cada um tem o que fazer, mais. Se vocês estão aqui é porque realmente, eu reforço que eu já falei isso, é porque vocês estão com interesse real de formar uma família espiritual, não só uma família espiritual entre vocês, né? Vamos dar um exemplo da Paula e o Pinho, família espiritual entre vocês que começa lá, mas vocês estão a fim de fazer uma família espiritual entre nós, porque sem esse ambiente propício que Santa Teresa não tinha também, ainda que a época fosse melhor do que a nossa, ela teve que criar o próprio ambiente espiritual dela. Mas também, tipo, se a gente parar para pensar, muitas vezes a pessoa não quer por conta da responsabilidade do compromisso que depois ela tem que adquirir, né? E ainda mais se ela souber que quanto mais ela souber, mais vai ser cobrada. Aí ela fala: agora lascou, agora eu sei, eu tenho que viver. Senão, tipo assim, você já caiu numa consciência, né?
Você já vai ter que se confessar se você, de certa forma, souber que aquilo é errado ou não, se aquilo... Entendeu? É a mesma coisa que a gente já conversou uma vez sobre os padres. Que muitas vezes os padres, eles permanecem no erro, assim, por exemplo, porque eles não querem voltar lá atrás e corrigir tudo que... Entendeu? Por causa da imagem deles. Não sei se dá pra entender. Eu vou cair naquilo que você falou, só me lembro, porque daí é um gancho. Mas falando de Santa Teresa ainda, você veja só, se para ela naquele tempo ela teve que criar o ambiente para ela se santificar, que ela estava em um mosteiro, e no mosteiro ela demorou 20 anos, né? E depois mais 20 anos, porque ela teve que criar aquele ambiente, porque as monjas lá não tinham, vamos dizer, elas já estavam numa segunda, na terceira também, ali lutando, mas elas travaram ali e para elas estava ótimo, para elas chegou num estágio que está ótimo. E se uma segunda, uma terceira é uma pessoa que é uma pessoa boa, já uma pessoa que tem, é um santinho, vamos dizer assim, é um santinho, né? Que a pessoa está em estado de graça, não peca mais, e fica mortal, mas tem as imperfeições ainda, tem os pecados veniais ainda, né? Mas para ali agora, se você, como diz Jesus, né? Filho, se você quer ser perfeito, então você larga tudo que você tem, você vende os bens seus e me segue, né? Que é o jovem rico lá. Então ela teve que criar esse ambiente, então por isso que a gente, entre nós, estamos criando esse ambiente espiritual, porque você pode até tentar lutar só. A Tamires pode ficar na casa dela aqui acordando com o Frei Gilson, o Dan, mas vou dizer a verdade para você, nos tempos de hoje, com a cultura virada, de tanta ideologia, com marketing, com propaganda, igual eu falei a vocês, propaganda para tudo, ainda que você não tenha a TV em casa, vamos supor, o fato de você pisar fora da sua casa, ir para o centro, ir para algum outro local, ir para casa da sua mãe, naquela rua. Cara, o mundo está totalmente ao contrário dos princípios. Você tem que ter uma consciência disso. Por isso que você, infelizmente... Oi, filha. Ó, toma um olhinho. Já o seu. Você já tá esfrio? Isso. Pode pegar um pouquinho ali pra vou pegar. A mamãe vai pegar um olhinho pra você. Isso aí é verdade, entendeu? Que a pessoa... Tá bom. Sua fora for disso das 4 às 6, das 6 em diante, ela vai chegar na casa dela às 7 horas da noite. Ela vai pro trabalho dela. E no trabalho dela, o que ela encontra? Ela encontra muitas pessoas que vão falar um monte de besteira durante o dia. Não fala para ela ficar julgando as pessoas, mas ela vai encontrar isso. Ela vai encontrar uma cultura totalmente ao contrário daquilo que ela está buscando, né? Então, é um ambiente hostil. Que se você não formar esse ambiente propício de um grupo de pessoas que buscam a vida espiritual e buscam formar uma família espiritual e um dando suporte, o apoio para o outro, sozinho, eu garanto a você que você não vai chegar à vida de um santo. A não ser que você seja um herói, né? Igual um Padre Pio, um Santo Antão, São Francisco de Assis, Santa Teresa, que teve que criar o próprio ambiente dela. Se você for um herói assim... Hã? Você tem sorte do seu trabalho ter algum seu ambiente propício igual ao seu. Não, ainda que você encontre duas pessoas só, é lógico que vocês se fortalecem, mas ainda assim, para ser santo entre vocês dois ali ainda é difícil. Porque vocês estão lutando contra o mundo. A gente tem que entender que a família nossa tá lutando contra o mundo inteiro. E não é um vitimismo. Eu espero, tá? Pode ficar à vontade. A família nossa, ela tá lutando contra o mundo inteiro. E a gente tá lutando contra o mundo inteiro. Vou dar um exemplo, né? Que eu acho que a Paulinho Pinho viveram, minha irmã vive também, eu acho. A Aline, ela foi no posto de saúde e estão exigindo que ela tome a vacina. Tem que tomar. Então, assim, a gente não toma por... Agora não estou falando sobre os princípios, mas por convicções intelectuais que a gente acha que a vacina não faz bem.
É intelectual isso daí, não é nada espiritual, não é nenhuma moral. A igreja não proíbe você, se você quiser tomar, você tome. Tem nada a ver. Mas por convicções intelectuais. Então, o governo mundial está travando você de todas as formas, com todos os programas, com todos os desenhos, o que a maioria tem desenho ainda que salva ali, mas com desenhos, com propaganda, com filme, com música. Então você está meio que encurralado. É por isso que é essa nossa intenção de criar uma família espiritual, agora no sentido mais amplo. Já falei da família que é biológica, mas no sentido mais amplo, a família espiritual que eu estou querendo dizer é nós que estamos aqui hoje, junto com aqueles que não puderam estar também. Se eles seguirem um caminho, que tem um longo processo para a gente crescer junto. Né? Mas uma coisa que você falou que eu achei, que nem você deu o exemplo da Aline, né, que ela foi cobrada disso. Uma coisa muito engraçada, que por mais que não fosse no posto de saúde, às vezes, se você não é cobrada, vamos supor, que nem você falou, por princípios que vocês decidiram, intelectuais, vocês acham que não é benéfico algo para sua família. Então, a partir do momento que você decide algo hoje em dia, a cultura está tão ruim que não é uma questão só do governo, às vezes, impor. Claro, o governo impõe, só que está tão maçante que as próprias pessoas cobram isso de você. Se você fala que não faz isso, isso se torna um absurdo, a ponto das pessoas te massacrarem, porque para elas é comum, por causa dos meios de comunicação, por causa daquilo que elas veem. Você está indo contra a massa, Contra né? tudo. Então você não vai contra só o governo, você vai contra todas as pessoas. Uma doutrina que é... Então, mas você vê, é uma estratégia... O Pinho postou até um vídeo lá muito bacana, que o Olavo ele fala que desde a época de 30 que tem infiltração comunista dentro da igreja. Mas se for pegar os Rockefeller, né, as fundações, trabalham desde o final do século XIX, 1800 e alguma coisa, para pouco a pouco ir minando a cultura. Então você fala assim, não é só as ordens mundiais, mas as pessoas estão em cima porque as mídias propagam, mas porque as mídias propagam porque a ordem mundial e o comunismo, a maçonaria está influenciando há muito tempo já, então... E hoje tem uma facilidade maior, né? A rede social está espalhada. E para a pessoa que cobra, para a pessoa que está, vamos dizer assim, ao sabor das ondas, que são os pagãos, que eu falo o primeiro ponto, quem vai te cobrar em cima disso, eu vou dizer, o primeiro tipo de cristão, o segundo e o terceiro. Se o quarto te cobrar é porque ainda ele não é um quarto ainda, ele está no terceiro ensaiando para ser quarto. Tá, mas o primeiro tipo, que é o pagão, ele vai te cobrar. O segundo tipo, ele vai te cobrar, que é o cristão mundano. E o terceiro tipo, que é o engajado, que vai em pastoral e tudo mais, mas ele não tem vida intelectual, ele não estuda, ele não vê uma informação, ele só vê a informação da mídia. A mídia, vamos dizer assim, a mídia que a gente vê em TV, é Rede Globo, SBT, ainda que a mídia agora está começando a postar, está começando a apresentar uma coisa ou outra a mais. Mas eles se influenciam muito com aquilo que eles veem de imediato. Eles não têm capacidade suficiente de julgar aquilo que eles veem. Eles não têm um intelecto preparado para isso. Eles só aceitam, eles só vão bebendo, não vão bebendo. Então eles são os primeiros a apontar, ele não vacinou o filho, não está numa escola, não está nisso. Mas eles nem sabem os motivos porque eles não têm a capacidade de julgamento intelectivo. Eles estão numa pastoral, para você ter uma ideia. E às vezes não é um julgamento, mas falta intelectiva mesmo. Eles não sabem o que eles estão fazendo ali. Não, eu sei que é bom, porque eu estou servindo a Deus, tá? Você está servindo a Deus, mas Deus ele não precisa do serviço seu. De forma alguma. Então, é mais do que isso. Se você está servindo ali, não é só porque você está servindo a Deus que Deus não precisa. Alguém bateu aí? Você deve estar servindo... Quem? Fez um barulho, não sei se é alguém que bateu aí ou se é alguém que as crianças brincando. Esse não? Tá bom. Vou pegar outro. Esse, ó. Seu café. Seu café já tá gelado, né? Café gelado, você gosta? Não gosto, mas eu vou tomar devagar, gelo. Eu bebo devagar, não é comida gelada. Eu vou beber mais. Eu bebo. Vermelho? Também. Eu vou botar o final. O que você quer, Manuela? Vai brincar, querida. Seu copo. E o pessoal lá cobra você? Onde você tá indo? Então, que nem eu falei, convênio, comentei. Da nova ordem mundial,
Eu não faço, não. Às vezes minha chefe manda a gente fazer. Qual? Aquele lá que Aí eu essa menina sei. fala, tá bom, não vai fazer. Pode. Mas não pode, minha irmã falou que quer comprar nem. A gente não faz, mas O carinho. seu direito às vezes pode. Não pode receber Pode mensagem ser no direito WhatsApp. seu. A não ser que não queira. Mas via dever correto. Pode ir, tipo assim. Não, ligar pode ligar, mas Direito de mandar uma mensagem no pessoa WhatsApp. da minoria. Nós tava falando com Da minoria, maioria. É, do dever lá. Torna um dever. não, sim, mas antes disso daí do. Do Olavo, que o Olavo tinha falado sobre a massa, a população. Bom, sim, vamos continuar daí. Então, essa influência aí de toda a população já vem sendo modelada de tempos. Então, você já nasce, como a gente já falou, você é um peixe que está dentro daquela água lá e você não percebe que você está dentro. Você está imergido numa cultura que já foi modelada, já foi preparada para você aceitar muitas coisas, você aceita de bom grado. Então, para eles, não, tem que tomar a vacina da Covid, você tem que tomar, usar máscara, você tem que usar. Depois passou tudo, que a máscara não adiantava de nada, a máscara só piorou. Estudos mostravam isso. Então, assim, a gente passou por errado por muito tempo por não querer tomar vacina e muitas pessoas cobravam a gente, ou por estar sem máscara, enfim. Estou usando como exemplo isso para você ver a pressão que a gente sofre se a gente tentar buscar ser santo só. Você pode até tentar, você tem que tentar, mas é um herói quem faz isso e consegue só hoje em dia no mundo que a gente se encontra. Por isso que a gente tem que juntar, e o padre que escreveu A Alma de Todo Apostolado, ele diz isso, né? Eu sempre lembro da frase que o Pinho citou, que me tocou também naquele tempo lá, quando eu li. Que a igreja precisa hoje é de leigos que se preparam, formam grupos, e esses grupos fortalecem, porque a gente se fortalecendo entre nós aqui, a gente pouco a pouco ir crescendo de fé em fé, e de repente alcançar mais pessoas. Falava na aula passada, ou que venham aqui, ou que vocês mesmos formar famílias espirituais, ou no sítio lá, por exemplo, você começa a ter um grupo de formação com mais pessoas e ensinar a vida espiritual para eles. Que vida espiritual hoje em dia tem pouca, por mais que a gente pense que tem muita pessoa ensinando vida espiritual, tem muito pouca pessoa ensinando vida espiritual de fato. Estão ensinando catequese, estão ensinando. O Padre Paulo é uma exceção, lógico. O Padre Paulo você vê. Nossa, eu não lembro, Pião, faz tanto tempo que eu li ele, eu não lembro. O quê? Eu vou dar uma olhada depois, que ano que ele foi escrito. Alma de Toda Apostolada, mas se não me falha a memória, 1800 e alguma coisa. Eu não tenho certeza, mas eu vou dar uma olhada. Mas é lógico, o Padre Paulo, ele está fazendo um trabalho, sempre fez um trabalho muito bom, né? Só que a limitação que o Padre Paulo ele tem é que ele fala para a massa, né? Então é muito bom falar para a massa porque ele está alcançando um montão de pessoas, mas ele não tem o monitoramento daquela massa, ele não consegue administrar aquela massa. Será que a massa está crescendo de verdade? Pedro! Será que a massa está pondo em Agora prática? Ele não tem como Controlar. dar atenção para meninas outro, a não agora. ser os filhos espirituais dele que estão Depois você próximo dele, né? Então ele fala, aqui a gente tem a possibilidade ainda de conhecer a limitação de cada um, né? Aonde que está o defeito de cada um, aonde que está as imperfeições de cada um. Só me lembro de entrar naquilo que você falou depois, o que tem a ver, tá? Você lembra, né? Você falou. Mas você falou que do padre. Dos padres, que tem que fazer o serviço. Tá, não lembro de entrar nisso daí. Depois as crianças. Isso é um ponto que eu coloquei como algo muito importante para a gente estar tentando manter uma família espiritual em famílias, não em família mais só, mas em famílias, que é mais de uma, a gente ter paciência um com o outro, porque durante o processo a gente acaba percebendo a limitação que um outro tem, porque a gente está em caminho. Ninguém aqui é santo. O Felipe está passando uma formação, o Felipe não é santo ainda. É que assim, se você deixar para formar a família espiritual sua, só depois que você ser santo, você nunca vai chegar lá. Você tem que ir junto, entendeu? Ao mesmo tempo que eu estou explicando, eu vou crescendo junto. É igual. Eu vou me comprometendo junto. Entendeu? Eu vou crescendo junto com vocês. Então, a gente é primeiro ponto. Estou identificando que a Tamires tem limitação tal, ela tem um pecado tal. Irmão,
ela está em processo. A gente está tentando manter uma família espiritual. Vamos ter paciência e rezar por ela. Isso é família espiritual. A gente está querendo que todo mundo cresça junto. A Tamires, infelizmente, desandou. E começou nos pagodes de novo. Começou nos pagodes de novo. Nossa, gente, vamos se reunir. Vamos rezar para ela e vamos chamar ela para conversar, se ela dá a liberdade, né? Se ela tá aberta, às vezes ela vai se fechar, porque a pessoa que volta ao pecado se fecha, né? É difícil você ter acesso a ela. Vocês já perceberam isso? A pessoa que quando está caminhando, é super fácil você conversar com ela, às vezes ela dá, mas a pessoa que volta ao pecado, ela vai te evitar de alguma forma. Para você chegar nela é difícil. Mas na família espiritual, a gente não é um pacto de sangue que a gente está fazendo entre nós, mas uma liberdade. Eu gostaria de falar para vocês isso. A gente tem que adquirir uma liberdade entre nós, não para um interferir na vida do outro. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas para se um momento eu vejo que o Pinho, infelizmente, ele voltou atrás, me dá liberdade, Pinho, de correr atrás da sua alma, que você faz parte da minha família espiritual. Eu não quero que você se perca, eu estou comprometido com você. Eu não vou administrar a sua casa, eu não vou ditar o que você tem que fazer na sua casa, mas eu quero a sua alma, eu quero que você se salve. Então um dia eu tô vendo que o Pinho voltou a se embriagar lá e o Pinho tá perdido na bebida de novo, né? Como eu já disse, o Felipe se perdeu de novo. O Felipe tá fumando uma maconha violenta, o Pinho tá vendo. Felipão, nossa, vamos voltar aí, cara, deixa eu rezar por você. Então, estou falando de casos extremos, mas acontecem limitações pontuais que você enxerga em pessoas, uns defeitos pontuais, pessoa histérica, pessoa manipula, pessoa não tem educação, pessoa não tem respeito, pessoa não tem um controle, não tem equilíbrio. Enfim, você vai vendo entre nós, você vai notar um monte de defeito no outro aqui. Mas o que a família espiritual tem que fazer é pedir a Deus a paciência para no amor um suportar o outro, para que essa família espiritual cresça. Porque senão a família espiritual em pouco tempo ela se racha e a gente deixa de crescer junto. Por causa de um fator. Vamos dar um exemplo lá. A Aline se magoou com a Tamires, que deu faia de novo. Você tá dando faia hoje, amigo. Eu ia arrasar. Deu falha de novo. Se magoou e guardou no coração. E o relacionamento delas ficou naquelas, né? Elas estão vindo aqui, mas a família espiritual. Olha na cara, só vai ser. A família espiritual não tá. Tá baqueada. Tá balada. Ela tem uma corrente, um elo ali que não tá certo. Quebrou, Então, a família espiritual, entre nós, vocês têm que dar liberdade. Vamos se reconciliar. Vamos crescer, gente, porque isso daí tá limitando vocês. Que nem no grupo de oração. Tem alguém aqui que... Dá um abraço no irmão que você tá com. Então, numa família espiritual, ainda mais de famílias que não tem o mesmo sangue, não tem o sacramento do matrimônio, é muito fácil você criar alguma birra. Nossa, encheu o saco já e tal. Se for assim, cara, entre nós, se a gente não suportar entre nós os defeitos que a gente tem, muito menos as pessoas que estão fora. Então é muito fácil você, é muito fácil você amar as pessoas que te amam também da mesma forma. O difícil é aquela pessoa que é complicada, te critica por nada, te zomba por nada, faz alguma coisa desequilibrada, fala alto, dá risada alta. Eu estou falando de coisas que eu não gosto, limites meus, mas que também é falta de modéstia. Modéstia à parte é falta de modéstia. A pessoa tem que se equilibrar, até não dar risada, não se vestir, suportar. Mas tem pessoas que assim, nem por isso eu vou ficar com implicância com ela. Eu tenho que amar ela e ela faz parte da minha família espiritual. E tentar fazer com que pouco a pouco ela vá se convertendo em Deus, né? Tem que amar você? Eu falei boa tarde, bom dia. Então isso daí é muito importante. Os defeitos um do outro, vocês vão ver muito ainda. Tenho quase certeza que ninguém aqui é santo, né? Então a gente tá aqui só por isso. Se a gente fosse santo,
não precisaria estar juntos aqui reunidos, que o propósito maior Sair do nosso engajado. é chegar lá um dia juntos, né? Saído engajado. E como eu falei na aula passada, quando uma pessoa, vamos supor que o Pinho foi o primeiro a alcançar, ele passou da terceira para a quarta. Passou da terceira para a quarta. É pela camisa, não. Não, a Tamires é o exemplo de quem desanda. Pode dar polêmica. Porque o Felipe acabou de falar que ele vai percebendo. Não, mas vamos dar o exemplo, né? O Pinho foi o primeiro a passar aqui. E pulmoné. E a pessoa que é a primeira a passar, ela tem essa luz de Deus, a facilidade de levar os outros daí também juntos. Então, Pinhão, você passou primeiro, então Pinhão vai ser chamado por Deus a conduzir a família espiritual. Enquanto isso, é o Felipe está conduzindo, de certa forma, que sou eu que passo uma formação. Mas pode ser que um de vocês chegue primeiro do que eu. Entenderam esses lábios? Aí, ó, tô passando a paternidade espiritual aqui, ó. Você já tá num estado maior aí. E não que hoje eu esteja em um estado maior que ninguém. Eu simplesmente me coloco à disposição de Deus por algum estudo que eu fiz, por entender algumas coisas. Mas de repente alguém chegou a um ponto que fala, ó. Ou não é que falou, mas de repente a gente viu, nossa, a Ana Paula, puxa vida, cara, não reclama de nada mais. Tá num estado de santidade e ela suporta tudo. Nossa, ela é pulmoné agora. Paciência e perseverança. A paciência dela tá grande, a perseverança dela tá grande. Olha, Ana Paula, pai, você é nosso pai espiritual, nossa mãe espiritual. Conduz a gente, ensine a gente como que você chegou nessa. Então, Acho que eu vou colocar Miguel e pulmoné. Ai, que tadinho. Esse é o ponto nosso, né? Então, essa família espiritual depende do comprometimento de cada um de nós. Você entende o comprometimento, como ele dói às vezes? De você ver o defeito do outro, engolir, rezar pela pessoa, você queria falar alguma coisa para ela e não vou segurar, que eu sei que se eu falar alguma coisa vai dar ruim, vai ficar um clima chato, ou no momento certo você fala. Então vai ter que se criar um ambiente bacana entre nós de vida espiritual, de pessoas que se tratam bem e um dia ou outro que não tratar, você dá o perdão para outra pessoa, que ela tá no caminho. Isso, vamos ver. O que ela estava falando, vou dar o exemplo, só repita o que você falou para eu encaixar o exemplo que eu vou dar depois, dos padres. Que eu tinha falado assim, que os padres, por exemplo, muitas vezes eles sabem da verdade, né, tipo assim, teologia da libertação e tudo mais, e eles acabam continuando nisso para a imagem deles, tipo assim, vamos supor, todo mundo gosta dele e tudo mais, né? Porque daí, se ele tiver que voltar a reformular tudo aquilo que é o certo, é muita coisa, então é muito trabalho, é muita exposição também dele, né? Então, de certa forma, esse trabalho, às vezes ele não quer fazer, então ele continua onde ele tá, finge que tá tudo bem. Sim. Vai esperar também? Eu falo porque a impressão que dá hoje, assim, que eu percebo dos padres, é que eles vivem mais para agradar a assembleia, né, o pessoal da igreja, do que para, de fato, eles formar, catequizar e viver. Não, melhor você não falar isso, porque pode ser que a pessoa não venha mais. Puxa vida, mas é a verdade. Se a pessoa não vem mais, tipo, lógico que você vai saber. Ano a ano tá batendo na mesma tecla. Eu só vi o Frei falando mal da conferência veterinária, mas não fala. Eu também. Então é aquele Ano a ano. Eu acho que na Sagrada Família o Robson era um bom padre. Bom, assim, engatando o que ela falou, tem muito disso que o padre já viveu, também a vida inteira dele é difícil voltar atrás, mas tem essa outra coisa que a gente acabou de dizer. A ordem mundial, sendo pela maçonaria, os comunistas, pela teologia da libertação, seja pelo modernismo que entrou desde Paulo VI com o concílio, o modernismo já estava às portas. O modernismo já estava na década de 30, né? E com o concílio,
O modernismo ele já tinha estruturado com o concílio ali. Então, a partir do concílio, já antes, né, mas a partir do concílio intensificou as formações nos seminários. Não é só porque ele se comprometeu há um tempo com uma vida desregrada, mas é que a formação dele foi essa. Porque ele se formou padre depois do concílio, pela idade que ele tem, a gente já calcula, né? Se formou depois do concílio. Infelizmente, depois do concílio, a formação decaiu de uma forma avassaladora, não tem o que falar. Muita coisa negativa aconteceu depois do concílio. Então, ainda que você queira continuar, dar um ar de continuidade, a gente tem que fazer um esforço de fazer isso, mas você tem que reconhecer que muitas coisas ali, a maçonaria estava ali dentro. Não vou entrar nessa parte, não. Quando a gente passar de vida espiritual para começar a falar de coisas de doutrina, a gente pode abordar assunto de maçonaria, como ainda assim ele mesmo falou aquilo que eu falava a vocês, que a fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. Ele proclamou isso daí, nossa, é verdade, o concílio não foi uma boa coisa. Então a gente tem que entender que depois desse tempo para cá, a formação dos sacerdotes, na maioria dos lugares, tem lugares que se salvam, né? Igual eu falo pra você, não adianta a gente colocar no mesmo saco e amarrar. Tem lugares que tem exceções que o pessoal tem uma consciência, mas a maioria não. Então os padres, infelizmente, receberam uma formação desagradável. Por isso que, caí nesse assunto, né? A formação que eu tô dando hoje era para um padre, para um bispo dar, né? Mas infelizmente é difícil. A primeira coisa que eu falei, pessoas que queiram aprender sobre isso, porque ninguém instigou isso nela, mas é difícil também de você encontrar pessoas para ensinar sobre essas coisas aí. Essas coisas que eu estou dizendo é de vida espiritual. É muito difícil você encontrar um padre capacitado para ensinar de vida espiritual. É muito difícil você encontrar um bispo capacitado para ensinar de vida espiritual. Então a igreja ela está nessa crise muito grande, porque o foco da igreja seria o crescimento de vida espiritual. Esse seria o grande foco. É você se unir com o próprio Cristo. É você ser um outro Cristo. E na onde o sagrado está mais forte, foi aí que a maçonaria, o comunismo, o modernismo entrou para estragar tudo. Então eles combateram, vamos dizer assim, fizeram um esforço tão grande de diminuir o sagrado, e tudo é simbólico agora, né? Você tem que ser santo. Mas a santidade é meio que... Você vê numa homilia, ou numa explicação, ou em alguma pregação, em algumas, tá? Tem pregadores muito, muito bons. Mas que a santidade que eles estão dizendo é uma santidade meio que simbólica. Você tem que ser santo, tratar a família sua bem, vir na igreja, comungar, se confessar, tudo. Então, para eles, isso é ser santo, é uma santidade meio que simbólica. O sagrado mesmo saiu do campo de visão deles. Então, aquilo... Não é muito os padres falando que santidade. Eu recordo dele. Não, em homilia, assim, é bem difícil você encontrar uma homilia, como já falei já. A maioria das homilias que a gente ouve são homilias que são vazias, né? Tem um conteúdo ali, tá falando da palavra de Deus, que a palavra de Deus é sempre boa, mas nunca ensinando um povo a como ser santo, a pastorear o povo. Mas por quê? É muito raro falar de santo também em homilia, né? Porque eles podiam dizer trechos de santo ligado ao evangelho, né? Porque eu acho que é bem frutuoso, né? Porque, tipo assim, de certa forma ele tá dando uma chave ali pra pessoa pesquisar. Nossa, que santo interessante. Não é? Instiga você a querer conhecer o santo. Eu esqueci de emendar naquilo de verdade, dos padres, mas quando você começa a conhecer também da vida espiritual, eu vou dar um exemplo meu, né? Quando você tem o conhecimento meio superficial dos mandamentos, você comunga numa boa. Você vai numa missa e comunga que você acha que você está super bem, né? Você não está em pecado nenhum. Você está em dias. Mas quando você começa a estudar os mandamentos e saber que os mandamentos são muito amplos, eles abrangem muita coisa,
Então aí você começa, nossa, cara, pequei de novo, cara, caramba, vou ter que confessar de novo. Aí você começa a ter uma consciência e aquilo acaba te trazendo esse compromisso que muitos não querem. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava na casa do meu pai e, de certa forma, num debate com meu pai sobre coisa de missão, e eu tive uma alteração de voz com ele. Não cheguei a gritar, né? Não é por feitio, mas eu tive uma alteração de voz. E, cara, saí da graça de Deus. Uma bobeira minha, eu poderia ter equilibrado, falado com mais calma, com tranquilidade, mas isso vai fazer com que eu não comungue o corpo de Cristo. Outras pessoas iam ver, não, você só falou mais alto que seu pai, não dá nada. Cara, honrar pai e mãe, você pode estar certo naquilo que você esteja falando, mas mantenha a tranquilidade, mantenha a calma, mantenha o respeito, mantenha tudo aquilo. E quando você vai criando uma consciência de verdade, você se compromete. E é nisso que muitas pessoas não querem se comprometer. Quer uma pausa? Às vezes, um comentário, você corta. Fui na missa domingo do nosso bispo, só esperançosa, eu falei que Fala assim, tem hora que o padre agora, de uma certa forma, dá uma iria lá, nossa, fala assim, nossa, iria, da forma que ele abordou um certo tema, você fala assim, nossa, nunca pensei dessa forma, nunca pensei dessa maneira, podia ser nesse sentido. E faz sentido também. Mas tem hora que ele fala umas coisas e fala, nossa, paciência. Eu entendi que o Pim quis dizer, tipo assim, você é pecador, né? E você tá julgando o padre que tá falando as coisas. Mas eu entendi que a Ana Paula falou também, porque assim, justamente, né? Porque você é pecador, você tá necessitado, você tá querendo beber da água viva que o Senhor falou, a samaritana lá, ó. Você beber essa água aqui, você nunca mais vai voltar a ter sede. Senhor, então me dá essa água aí pra nunca mais voltar a ter sede. Então você espera, e dentro dessa palavra aí, cara, dá uma homilia espiritual enorme de alimento sólido espiritual que o povo comer e mastigar e ruminar e falar, nossa, verdade, eu tenho que mudar de vida. Então parece que cada vez que você vai a uma homilia é como se fosse ovelhas sem pastores, né? Essas ovelhas... A onda me sinto assim, velho, quando eu vou me confessar. Se confessa ali, beleza, você está perdoado, os pecados ali. Só que daí o padre não fala nada de nada. O povo fala, caramba, eu vim aqui para buscar alguma coisa dele falar. É como se fosse ovelhas sem pastores. E assim, se a gente voltando à família espiritual, meu notebook está acabando a bateria por aqui. Mas voltando à família espiritual, a gente não vai encontrar, se você tentar encontrar um respaldo no estado de São Paulo, na cidade de Piracicaba, na paróquia que você vai, seja lá onde for, você não vai encontrar respaldo espiritual. Infelizmente, essa é a realidade que a Igreja Católica enfrenta nos dias de hoje. A igreja está em crise. Isso que a gente tem que ter em mente. Tem pessoas, igual eu falei, os engajados, eles estão lá pensando que a igreja está super boa, está super bem, está tudo certo, porque os engajados, eles estão ao mesmo tempo modelados com as coisas do mundo ainda. Então eles trazem o mundo para dentro da igreja e o jeito de viver a igreja eles levam para o mundo. Não, a igreja deixa, é assim mesmo, tudo pode. Então infelizmente você não vai encontrar isso. Igual eu falava para vocês, não confiem os seus filhos a catequistas. Os catequistas hoje têm formações, catequistas e catequistas, sabe? Às vezes você pode ser um catequista que estudou realmente por tempo e tem uma capacidade de instruir os catequizandos, usando os seus de forma espiritual, não só com doutrina, mas conduzir eles a vida de oração. Você tem capacidade, mas a maioria não. Tem um final de semana, ou 2 ou 3 finais de semana, pronto, você está aqui, o diploma seu, sei lá o que dá, você pode dar a catequese. Então, não espere isso de paróquias. Infelizmente, é difícil falar isso porque as paróquias que deveriam estar dando essa família espiritual para todos nós. É o padre que deveria estar sentando. Ó, pessoal, na segunda ou na terça ou na quarta-feira a gente vai se reunir e falar de vida espiritual, as moradas, falar disso, falar daquilo, falar como que você faz, como você faz para melhorar a oração, se você não consegue. Eram os padres que deveriam ser os pastores. O padre é a presença do Cristo, ali que é o Pai nosso, entre aspas, né? Ele é o irmão nosso, mas o Pai espiritual nosso é o Cristo.
Então Cristo, na figura do padre, do bispo, era para estar ensinando coisas espirituais. Isso vai ser na aula que vem que eu vou passar a hierarquia que a igreja tem, e essa hierarquia que deveria a sociedade seguir, né? O bispo deveria ser esse virtuoso que está ensinando o rebanho dele, que é os padres ali, a crescer em virtudes, a ser santos, a ensinar a vida espiritual, e esses padres ensinar o rebanho deles, que é a paróquia deles. Como a gente não tem isso hoje, a gente está fazendo entre nós isso que a gente deveria estar recebendo. Então, a gente não vai ficar esperando, como não tem, como eu falava. Então, como que vai ser montado esse sistema de educação aí que você está dizendo? Começa pela família espiritual, começa na sua e depois na nossa família espiritual, porque precisa ter um ambiente propício para que ela se forme. Na paróquia você não tem ambiente propício, infelizmente. A igreja ela tem isso, em potencial. Está em potência ali, em algumas paróquias você pode até encontrar, no Padre Paulo, na do Frei Gilson, não sei. É que o Frei Gilson eu não acompanho tanto, tá? Eu tô falando porque eu sei que muita pessoa acompanha ele. Eu não sei como que é a homilia dele, não sei como que é as palavras dele, mas eu sei que o pessoal fala bem. Mas o Padre Paulo, que eu mais acompanho, assim, não tem o curso dele mais, já faz um tempo que a gente já cancelou, tá? Subiu um pouquinho aí, não deu pra pagar mais. Nossa, eu ia pedir pra ter um acesso. Não deu pra pagar mais. Você vai da sociedade, né? Falta a aula da sociedade. Ele da mulher, sabe? Da mulher, Você me fala tão bem dele. Então, aí ele tem, então veja só, então numa paróquia ou em outra, com o padre Overlan também, dá pra ver que ele é um padre que é super não engajado, que engajado vocês vão entender da forma que eu falei, ele não é engajado não. Ele é um padre que vamos dizer assim, eu acho que ele é determinado, ele não é avançado ainda, mas é um padre determinado. Quem É o Overlan, que ele é o pároco da paróquia do Padre Paulo. Deixa eu ver se eu conheço. Ele é o pároco? Ele é o pároco. Mas ele é novo, né? Não é senhor não. Mas a homilia dele é muito grande. Lembra daquele padre... Sei que tem Maria, super bom também, cara, que andava descalço. Rodrigo Maria. Então, ele tinha sido afastado uma época, eu não acompanhei mais. Excelente, ele foi pro Paraguai lá, ele começou a pregar lá, porque impediram ele de pregar, ele falou muita coisa aqui. Acho que foi Paraguai ou Chile, não lembro. O Equador, esses lados aí. Tem padres bons, cara, que começam a ensinar o povo e é combatido, porque o povo começa a entender e começa a cobrar do bispo. Está sendo feito isso e o bispo vai perseguir o padre. Ó, padre, você tá fazendo... Então o povo vai começando a entender o que é a igreja católica. Então não fique esperando de paróquias, das nossas, que você não vai receber. Eu lembrei, eu sigo ele, eu gosto das homilias dele. O padre Vernan é o pároco do Padre Paulo lá. Eu não sabia que era o pároco. Eu não sabia que ele era pároco, pra mim. Pároco era o Padre Paulo. Eu gostava porque eu gostava Meu Cesano, né? Ele mas Você acredita que eu ele é fico... o padre, como que se fala quando é pároco? Ele não é o vigário também, ele é o padre auxiliar, vamos dizer assim, né? Veja as coisas que eu reparo. Eu escutando uma vez a homilia desse padre, eu falei assim, nossa, ele não tem ruga. Nossa. As coisas que eu reparo. Não, eu acho tão... De forma no geral, assim, eu acredito que toda a família que a gente tá desde o começo, em algum aspecto melhorou um pouquinho mais. Não chegou no ponto que tem que chegar ainda, nem a gente não chegou ainda, mas a gente tá mirando alto, então pouco a pouco a gente vai junto. Vamos falar, tem dois motivos principais, eu acho, ou fundamentais, porque os padres hoje não fazem isso mais, de ser pastores, de ovelhas deles, que igual Jesus ele falou, né? Tô com pena desse povo. Jesus teve compaixão daquele povo, porque eles eram ovelhas sem pastores. Infelizmente a gente vê... Elas estão bem horrorizadas. Então, elas vieram daqui. Elas são ovelhas sem pastores. E hoje em dia o povo está como ovelhas sem pastores, mas tem duas causas fundamentais que eu acho que isso acontece. A primeira causa é porque a população ela aumentou mesmo, então às vezes a quantidade de padre e de bispo não dá conta, isso é um fato. Mas o segundo fato, que ainda que os padres e os bispos dessem conta,
e dessa população, eles não, de certa forma, a maioria não está capacitado para ensinar o povo a vida espiritual, que é o princípio, é o fundamental para que tem muita pessoa que está aprendendo de doutrina, como eu falava antigamente, fica cuspindo doutrina para os outros, sem a vida espiritual, e aquilo não surte efeito, aquilo não tem um fruto. Eu já falei uma coisa. A primeira pessoa que os padres poderia estar pedindo de forma direta, se fosse pastor dessas pessoas, seriam as pessoas que estão em pastorais, né? São as primeiras pastorais. Vai instruir as demais que estão lá. Você pega um catequista, catequista fundamental. Né? Você vai passar o conhecimento para uma criança, para um adolescente, assim vai. Eles já deveriam ser o quê? Os pais deveriam ter outros olhos aqui, para mamãe, o catequista. Minha forma de pensar, né? E tentar de forma o quê? Ele catequizar os catequistas, catequizar Não, aí que tá, é a ordem que a igreja deveria seguir. A igreja em potencial, ela tem tudo isso para dar tudo certo e para levar o pessoal ao céu, para levar esse povo ao céu. A igreja tem esse potencial aí e tem uma estrutura que é justamente montada para isso, que Jesus montou a estrutura para isso daí, né? Mas infelizmente não está sendo aplicada da forma que deveria ser, né? Então hoje, ainda que tivesse padre suficiente, felizmente a maioria não está capacitada a instruir esse povo a uma vida de santidade, porque eles mesmos, além de não saber, eles não vivem a vida espiritual, a maioria, estou falando todos. Então, quero que vocês entendam, o Felipe está falando que todos os padres, ninguém vive, ele não é um católico, não. A maioria não vive. Como eles não vivem porque eles não sabem viver. Posso dar um exemplo? Enquanto ela vai, ela fala. Porque, tipo assim, por exemplo, ó, vou dar dois, na verdade. Hoje, por exemplo, a igreja da Bálvara, já não cobre mais as imagens, coisas que antigamente eles prezavam mais, né? Na quaresma, né, digamos assim. A gente foi em Santa Terezinha, eles cobrem. Porém, em Santa Terezinha vai ter a festa de São José, vai ter samba, vai ter sertanejo. Aquilo incomoda interiormente, porque eu falo assim, é uma época... É contraditório, porque é uma época que, tipo assim, você fala, é quaresma. Ainda que seja a festa de São José, bacana. Fala que vai fazer mais pra frente. Ó, pessoal, como a gente tá nessa época de quaresma, instruir o povo, porque, tipo assim, de certa forma, assim, ó, você vive a quaresma, mas tem festa na igreja, né? Ele ainda fala que na sexta... Você pode usar como uma data de um santo. Se você coloca um samba, um sertanejo, você vai... Tá, mas continuando nesse... Então isso daí, igual eu falava, você não encontra mais, e é isso que a gente está construindo entre nós, essa família espiritual. A gente está construindo essa base aqui entre as pessoas que participam da formação. Para finalizar, aquilo que Santo Tomás de Aquino ele dizia, né? Que a família espiritual, vamos dizer, biológica, a família biológica, ela necessariamente não é uma família espiritual, ainda que ela tenha um sacramento, porque às vezes eles não estão vivendo o sacramento da forma que deveria, então eles não estão desenvolvendo o sacramento. A família espiritual, em essência, é a família espiritual onde pessoas virtuosas se juntam, ou pessoas que estão buscando crescer em virtudes. Às vezes elas não têm tanta virtude assim, mas elas têm muito interesse de crescer em virtude, em ser santo, em crescer em virtude e em sabedoria, as duas coisas, tá? São Tomás ele fala assim, que a verdadeira família espiritual em essência é as pessoas que estão buscando crescer em virtudes e em sabedoria. Então elas se juntam, aonde tem uma ou mais pessoas que ensinam e encontram pessoas a fim de aprender, né? Então ali se constrói um vínculo espiritual entre aquele que está ensinando ou aqueles que estão ensinando e aqueles que estão aprendendo. Hoje sou eu que estou ensinando, então esse vínculo vocês comigo, mas futuramente mais pessoas que vão surgir daqui, que também vão ter conteúdos às vezes para passar, e vai ser um pai espiritual, e a nossa família espiritual
vai crescendo junto. Então, a família espiritual, em essência... É porque essa mulher da mãe rainha, tá? Porque eu já falei que eu não tava. Só o cara A formação tá tão boa, né? Não, desculpa, é porque eu vi que ela era ela. A formação tá É o gravada. horário Não, entregado. Assim, é porque eu deixei ela na mão, Uma entendeu? dúvida, da família espiritual, quando elas crescem, elas chegam, vamos supor, tem que formar uma comunidade ou não necessariamente? Só reunião Não mesmo. necessariamente. Não necessariamente. Às vezes se forma uma comunidade sem ser família espiritual até. Mas tem, às vezes se cria uma família espiritual e se forma uma comunidade, que seria o mais correto a fazer, né? Se formou uma família espiritual, que é o que eu vou falar por último agora, né? Primeiramente criou uma família espiritual, depois criou a comunidade. Mas, em essência, a família espiritual é quando se juntam essas pessoas a fim de aprender com aquela pessoa antigamente que é sábia, que ensina essas pessoas, que as pessoas têm um interesse em aprender com ela, elas aprendem, crescem juntos e aí se formou a família espiritual e cria-se um vínculo entre eles, né? Igual eu falava, não espere você ser santo para você começar a ser pai espiritual de alguma família espiritual, ainda que seja a família espiritual da sua casa. Você tem que ser pai espiritual de algum tipo de família. Para ser pai espiritual eu vou ter que saber isso. Não, comece a ser pai espiritual hoje. Você é um pai espiritual hoje. Você recebe a luz e a graça, você se confessa, você comunga, você vive a vida da graça. Então comece a ser um pai espiritual. Não espere você chegar lá para depois você ser. Porque senão, se você esperar... Se você esperar ser santo para ser pai espiritual, como eu falar, você não vai ser santo. Primeiramente, você vai ser pai espiritual para pouco a pouco você junto com aqueles ensinamentos que você passa, você ser pai espiritual e se tornar um pai espiritual santo depois. A questão de família espiritual, depois a gente vai entrar numa aula realmente de um pai espiritual, qual que é o papel do pai espiritual e tudo mais, mas isso mais pra frente, quando a gente estiver falando apenas de vida espiritual. Aqui a gente tá falando de educação ainda e a vida espiritual dentro da educação. Lembra? A gente tá falando de família espiritual para dizer, a educação ela tem que ser isso, mas como então a educação ela vai se tornar isso? Primeiramente, a família espiritual, ela é a base para que essa educação ela dê certo, para que se formem pessoas santas, para que eles cheguem numa quinta morada, para que eles cheguem a contemplar alguma coisa. Se não tiver essa base, se não tiver esse ambiente propício, nada vai ser formado. Finalizando com aquilo que a Ana Paula disse, e como, né? Você tá observando, cara, tá ajudando. Sim, tô praticando, né? Praticando aqui, você vê que eu tô segurando. Só tá esforçando. Para finalizar aquilo que é... Tchau, filho. Tchau, João. Tem João? A igreja, ela sempre viveu esse tipo de família espiritual, né? Onde os monges dos primeiros séculos, eles iam pro deserto e tinham pessoas que acompanhavam eles, sabiam que eles tinham essa graça, a sabedoria de Deus e, acima de tudo, a virtude e a comunhão com Deus. Eles eram unidos com Deus, então o povo acompanhava eles e ali surgiam os mosteiros, ou de São Bento, ou de Santo Antão. Ali surgiu uma família espiritual, pessoas que não tinham vínculos de sangue nenhum, mas surgiram... Essa última parte da aula está sendo desgastante. Nossa, as crianças estão bem alvoroçadas. Nina, chega, Nina. Eu tô acabando já. Ah, mas viu, você tem que saber que as crianças... Não, eu sei, mas tô falando que tá sendo... É criança, ainda bem que eles estão ativos, né? Cuidado, quando acaba, a gente fica nervoso. Saúde. Então, tá, então, na história da igreja, a gente vê justamente isso, a comunidade se formando a partir da união de pessoas que tinham um interesse muito grande de ser santo, de crescer em virtudes, ser sábio, indo atrás da pessoa que já era, de Santo Antão, de São Bruno. Surgiu os cartuchos da
que ele foi só primeiramente, ele foi só não, ele foi com 2 a princípio. E depois através, ele era o mestre, né, era o mais santo, e seguiram um montão de pessoas, seguiam até hoje a ordem continua a mesma, não mudou em nada, teve ordens lá que mudaram. São Francisco, a mesma coisa. E não é um método colocado por autoridade, a pessoa obrigou eles a seguirem. Foi por livre e espontânea vontade, através de um vínculo espiritual e de uma autoridade espiritual que aquela pessoa tinha. Né? Então a história da igreja, ela mostra isso através desde o primeiro milênio até hoje. Hoje é um pouco mais difícil, porque as comunidades se formam. Vamos fazer a comunidade agora, tal, entre nós aqui, que nossa, foi bacana, o grupo lá foi bacana, ou o encontro foi super legal, vamos fazer a comunidade entre nós? Não estou falando que isso é ruim, porque pode ser que com o tempo aquela comunidade cresça e dê frutos, igual a Canção Nova. Não segue a mesma linha que a gente segue, mas a gente não pode negar que eles deram muitos frutos. Né? Não pode negar que tocaram em muitas pessoas voltaram à igreja por causa deles. Mas tinha o vídeo espiritual da forma que a gente está falando aqui? Não sei, talvez não. Né? Talvez não. Então, a vida espiritual em essência, a família espiritual em essência é essa que Santo Tomás fala. Não precisa ser necessariamente a família biológica. Precisa ser família biológica quando você se casou. A sua casa, você tem um sacramento, você é batizado e a sua esposa é. Precisa ser família espiritual. Mas se você tem família espiritual lá, nada impede que você tenha uma família espiritual mais ampla que te ajude a manter a sua lá na sua casa. Ou você é celibatário e você faz parte de uma outra família espiritual que te alimenta e ajuda você a manter o celibato e ajuda você a crescer nessa vida de santidade. Concluindo, a gente está junto para justamente chegar naquele cesto cristão que eu falava, né? A gente está junto para contemplar a Deus, para alcançar a vida de contemplação infusa e a gente chegar a ser santos e conduzir os filhos nossos a ser santos, a verdadeira educação católica. Tá? Então essa estrutura, a gente vai montar isso entre nós, a gente não tem isso pronto, tá aqui ó. Igual eu falei, você não vai encontrar em nenhum lugar, mas entre nós a gente já começou a montar, vocês já começaram a entender o que é essa estrutura que a gente precisa para que haja essa boa educação. Primeiramente, a vida espiritual. Depois a gente vai continuar na próxima aula a entender a estrutura que a Igreja Católica tem e tem tudo para fornecer isso daí para nós. Ela é educadora por excelência, a Igreja Católica. Infelizmente a gente não encontra isso em muitos lugares, mas ela é educadora por excelência, porque ela tem essa estrutura de família espiritual que a gente precisa para educar e levar o povo a viver uma vida santa. Tá? Então era isso que eu queria dizer a vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar algum exemplo, quiser falar alguma coisa, fica à vontade.